Esse filme aqui é muito chato. E não, eu não tô querendo dizer chato no sentido de ruim ou então de aborrecido. Quer dizer, eu também tô querendo dizer isso, mas eu não tô querendo dizer só isso. Porque pra mim, o pior problema desse filme aqui é que ele é chato no sentido de ser achatado, de ser sem profundidade, de ser um filme vazio. E o pior é que ele tenta disfarçar essa sua característica mais rasteira, investindo mais na técnica e deixando de lado a narrativa. Vamos conversar um pouquinho então sobre Strange Darling? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Art. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Strange Darling. Esse é um filme escrito e dirigido pelo J.T. Mauner e basicamente acompanha uma mulher que está sendo perseguida por um cara armado. É claro que ainda vão ter algumas reviravoltas ao longo da trama, até para poder manter o ritmo do filme, mas basicamente a história é essa. Ela é bem simples. E meio que percebendo essa simplicidade da sua trama, o diretor parece querer esconder um pouco disso ao contar sua história de forma não linear. E aí o filme então é dividido em 6 capítulos diferentes que são apresentados pra gente fora de ordem. Então, aquilo que eu mencionei antes de ter uma mulher sendo perseguida por um cara armado, na verdade é o capítulo 3 desse filme. E o resto do filme vai mostrar então o que aconteceu antes e depois desse capítulo. E essa estrutura é, sem dúvida nenhuma, o grande chamariz do filme. É o motivo pelo qual esse filme está chamando tanta atenção e está aparecendo em listas de melhores do ano. Até porque, de fato, essa é uma característica que chama a atenção para o filme. Afinal, você, como público, é simplesmente jogado no meio da ação sem saber nada do que está acontecendo e você fica perdido num primeiro momento. Ao mesmo tempo, você é constantemente surpreendido a cada novo capítulo que é apresentado, porque cada novo capítulo traz uma nova informação que meio que muda a sua perspectiva em relação àquilo que você acabou de ver. Essa estrutura também obriga o filme a adotar um ritmo bastante peculiar, porque ele às vezes corta de uma sequência que é extremamente frenética para uma que é muito mais parada, que simplesmente mostra 2 personagens conversando. Outro ponto de destaque do filme é a sua direção de fotografia, que curiosamente foi assinada pelo ator Giovanni Ribisi. E embora o Giovanni Ribisi não seja conhecido pelo seu trabalho como diretor de fotografia, aqui ele parece que está bem à vontade nessa função. E aí tem hora que ele explora, por exemplo, cores mais frias como o azul, tem hora que ele explora cores mais quentes como o vermelho, tem hora que o filme fica preto e branco, ou seja, tem um pouco de tudo aqui na fotografia desse filme. Além disso, o fato desse filme aqui ter sido filmado com película 35mm acaba dando para ele uma característica bastante própria, bastante única. Porque a película por si só, ela já realça algumas das cores da imagem, como é o caso do verde, e ela dá a essa imagem um tom muito mais onírico. E aí eu tô usando a palavra onírico aqui em comparação ao tipo de imagem que a gente tem constantemente no cinema contemporâneo, que é uma imagem muito mais limpa, muito mais cristalina, muito mais, entre aspas, realista. E a imagem da película não é assim, ela é uma imagem que é muito diferente e é muito bonita também. Ainda falando sobre as qualidades desse filme, um outro ponto de destaque são as atuações do casal principal. O Kyle Gallner, que interpreta o cara que está perseguindo a mulher no início do filme, ele consegue ao mesmo tempo entregar toda a violência que parece ser inerente ao seu personagem, ao mesmo tempo em que ele consegue convencer a gente nos momentos de maior sensibilidade do seu personagem. Porém, é evidente que esse filme aqui é da Willa Fitzgerald. Ela é mostrada como sendo uma pessoa que é extremamente metódica, extremamente inteligente, só que ao mesmo tempo ela é extremamente impulsiva. E essas características, quando se chocam, acabam criando uma personagem que é extremamente complexa, ou pelo menos que deveria ser. Eu vou voltar nesse ponto também. Além disso, o papel dela também exige um enorme esforço físico, e ela entrega isso também. E aí tudo isso que eu mencionei até esse momento são as qualidades do filme, são aquilo que eu gostei no filme. E se você concordou comigo até esse momento, deixa o seu like aqui embaixo. Aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Tô pedindo esse like antes porque vai que você discorda de mim daqui pra frente, né? Então assim, já vamos garantir o like agora, beleza? Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? Mas então, o que eu não gostei? Ou, dito de outra forma, qual é o problema desse filme pra mim? Pra mim, o problema é que esse filme aqui, ele tá com as suas prioridades invertidas. Ele parece estar o tempo todo querendo chamar a atenção pra si, querendo dizer, olha como eu sou moderninho, olha como eu inverto as informações e começo uma história contando ela pelo meio. Pô,
Legal, mas e que história que tu tá contando? O que é que tem por trás de todos esses artifícios? Não me parece ter muita coisa. E o filme até tenta criar um pouquinho mais de profundidade, que, por exemplo, tem um personagem que ele fala que enxerga demônios em vez de pessoas. E isso acaba explicando muitas das suas atitudes ao longo do filme. Beleza, isso me parece algo interessante, mas não é algo que é desenvolvido. Até porque desenvolver isso significaria ter que deixar um pouquinho de lado aquilo que esse filme aqui parece considerar mais importante, que são seus aspectos técnicos. E já que a técnica é mais importante do que a narrativa nesse filme aqui, eu acho que cabe então a gente dar mais uma olhada nessas mesmas qualidades que eu mencionei antes. Vamos começar de novo pela divisão em capítulos. E aí eu volto àquilo que eu mencionei antes, de que esse aqui é de fato um dos grandes chamarizes do filme, o fato dele apresentar essa história pra gente fora da ordem e esse tipo de coisa. Porém, vale destacar que esse aqui não é o primeiro nem vai ser o último filme a fazer isso. Filmes como Amnésia, como Pulp Fiction ou então como 21 Gramas, todos já exploraram esse tipo de narrativa fora de ordem. E isso só para citar alguns exemplos mais conhecidos. Mas qual é a verdadeira diferença entre esses filmes que eu acabei de mencionar e o Strange Darling? A diferença é que esses filmes tinham algo a dizer. A técnica nesses filmes, ou seja, a sua montagem fora de ordem e tudo mais, ela servia à história. E não ao contrário. Dito de outra forma, esses filmes que eu acabei de mencionar, eles não dependiam da sua história fora de ordem pra funcionar. E esse aqui depende. Só que mais do que isso, né? Essa ideia de que esse filme aqui tá apresentando pra gente uma história fora de ordem é uma mentira. Ou pelo menos é um exagero. Porque o filme apresenta pra gente a história fora de ordem somente quando lhe é conveniente. Quando não é, ele não apresenta. Porque ele até começa a sua história no meio, mas ele termina ela no final. Ou seja, o último capítulo e o epílogo são as últimas coisas que a gente vê nesse filme. Ele não termina o filme no meio, como é o caso do Pulp Fiction, por exemplo. Vocês entendem a minha crítica? É que esse filme aqui, ele parece que ele tá se apresentando como sendo algo moderno, só que na verdade ele é bastante conservador. E essa ideia do filme parecer priorizar muito mais a técnica do que a narrativa também é evidente na sua direção de fotografia. Porque, como eu disse antes, eu acho a imagem da película muito bonita mesmo. E aí, hoje em dia, é cada vez mais raro a gente ver filmes que são rodados em película. Então, assim, o simples fato desse filme aqui ter sido rodado em película, eu acho que já é uma qualidade a favor dele. O que não é uma qualidade, na minha opinião, é o fato de que ele inicia o filme com um aviso dizendo que ele foi filmado em 35mm. Não vejo a necessidade de você apresentar esse aviso no início do filme, a não ser que isso de fato seja mais importante pra você do que o resto do filme. E de fato, parece ser mais importante mesmo. Parece ser mais importante mostrar tudo que eles conseguem fazer com a fotografia do que necessariamente se aquilo de fato combina ou é necessário para a história que está sendo contada. Até mesmo o experimentalismo que eu mencionei antes, de o filme usar cores dominantes como o vermelho, ou então o azul, ou então até o preto e branco, eu acho que isso é bastante simbólico da maneira como esse filme aqui enxerga a fotografia. Porque em muitos casos essas cenas parecem refletir uma vontade da direção de fotografia de chamar a atenção para si, de dizer, olha as imagens bonitas que eu consigo fazer. Além disso, o filme também tem vários movimentos de câmera que parecem servir menos à narrativa e mais para mostrar o apuro de quem está operando a câmera. E só para fechar essa discussão, eu quero voltar a falar sobre as atuações do filme, que de fato, para mim, são a maior qualidade desse filme aqui. Porém, eu acho que essas atuações acabam sendo prejudicadas pelo resto do filme. Mas aí, para eu poder explicar isso um pouco melhor, eu vou ter que falar sobre algumas das reviravoltas do filme, então fica aqui desde já o aviso de spoiler. Uma das mudanças que acontecem em determinado momento do filme é que é revelado que o cara que está perseguindo a mulher com uma arma, ele na verdade não é necessariamente o vilão da história, ele é quase que uma vítima. Ou pelo menos ele começou como sendo uma vítima, mas depois ele mudou também. Mas o que é revelado no filme é que ele foi enganado por aquela mulher, e que ela é na verdade uma assassina. Então ele começa a perseguir ela, não necessariamente em busca de justiça, mas sim em busca de vingança. E aí, uma das discussões que eu vi surgirem na internet a respeito desse filme aqui, é que ele parece reforçar alguns argumentos preconceituosos em relação à ideia da vilania feminina. Ou seja, é a ideia de que o filme mostra a mulher como sendo essa figura manipuladora, enganadora, e que o homem é simplesmente uma vítima inocente dessa enganação. O que, por si só, seria um discurso bastante perigoso porque reflete muito dessa cultura machista que está presente na internet e fora dela também. Só que daí eu preciso deixar claro desde o início que eu, pessoalmente, não concordo com essa interpretação do filme. Porque eu não acho que esse filme aqui esteja mostrando a personagem da Willa Fitzgerald como sendo uma representação de todas as mulheres ou algo do tipo. Eu acho que essa é uma história individual sobre dois personagens singulares, que não são metáforas para mais nada além de eles próprios. Até porque exigir que esses personagens aqui representem algo mais além deles mesmos seria também exigir desse filme aqui que ele apresentasse um pouco mais de profundidade narrativa, tanto pro bem quanto pro mal. E como eu disse lá no início, eu não acho que esse filme aqui tem esse tipo de profundidade, porque ele é chato.
Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aí nos comentários o que você achou desse filme. Você gostou dele ou você não gostou? Você concorda comigo ou você não concorda? Deixa aí a sua opinião aí embaixo, porque eu realmente quero saber o que vocês acharam desse filme. E se você gosta desses filmes que te entregam uma narrativa mais complexa, talvez você goste desse vídeo que eu fiz sobre o filme Kill List. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.